Fala, meu querido colecionador, você tá bom ou não? Paulo da Collections BR aqui com você, seja muito bem-vindo para um unboxing e review duplo hoje aqui no canal. Estamos aqui com as duas versões do Majin Vegeta da Black Hole, junto com a TK, essa parceria que parece que deu muito certo. E é aquilo, né? A gente sabe que a Black é 880, ou você gosta ou você não gosta, porque ela ali divide muitas opiniões e vamos estar conferindo aqui, vendo se ela acertou em ambas as figuras. E que o intuito de estar trazendo essas duas figuras aqui no review é o seguinte, é para poder ajudar você a decidir qual versão você quer, qual cor você vai preferir, porque eu sei que isso divide opiniões, eu também fiquei assim, então por isso que eu fiz a questão de trazer as duas, uma do lado da outra, lógico, de versões diferentes, para você também ver os detalhes e talvez assim te ajudar. Então, fãs do Vegeta, fãs do Majin Vegeta, que essa fase do Vegeta é sensacional para mim, é uma das melhores, se não a melhor, porque ali o Vegeta consegue a redenção dele, ali tem uma das melhores lutas do Vegeta contra o Goku, pelo menos essa é a minha opinião, e fora que o Vegeta tá brabo demais nessa versão. E também, fãs de Dragon Ball, espero que estejam confortáveis e bora comigo aqui para review. Eu fiz a aquisição dessas figuras no AliExpress, então o link de compra vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E aproveitar e fazer um anúncio da parceria do canal com a loja Air Surprise do AliExpress. Estou muito feliz por isso, agradeço o boss pela confiança aqui no canal. E você que está aqui assistindo, apoiando o canal, eu sou muito grato por isso. Muito obrigado e estou muito feliz com essa parceria. Que seja uma parceria de longa estada. Então vamos começar dando uma olhada na caixa aqui, que eu achei sensacional, tá? Eles trouxeram ali o Vegeta explícito mesmo. As impressões aqui estão muito boas, tá? Temos os detalhes aqui do Vegeta e mais do Majin. Aqui outra imagem do Vegeta no fundo. O nome das fabricantes. Alguma coisa em chinês provavelmente. E a outra versão A do normal é um pouco mais escuro. Aqui outra imagem do Vegeta diferente, da outra caixa. Aqui na parte de trás. Do lado aqui chinês também, não sei se está escrito a mesma coisa. E é isso, a caixa pode ver que está num ótimo estado. Tá? O vendedor me mandou muito bem embalado. Sensacional, boss. Valeu, brigadão, viu? Chegou muito bem. Aqui na parte de trás acaba que amassa um pouco. Tá vendo que fica um pouco assim, mas é por causa do plástico bolha, né? Que na hora que coloca prensa um pouco essa parte de trás. É a marca registrada das figuras que vem do AliExpress, mas também acaba que tá viajando, né? Atravessando o mundo. Atravessando o mundo não, que a China é aqui do lado da Austrália. E um detalhe sobre a caixa também é que ela é um pouco mais fina, eu achei isso sensacional. Ela é um pouco mais retangular se comparada às caixas das figuras regulares da SH Figuarts, mas dela ser um pouco assim mais fina, provavelmente a mesma espessura, um pouco mais fina que as caixas da SH Figuarts, sensacional e bom para guardar, né? Mas é isso, muito bem embalado e chegou as caixas nos trinques. Então vamos abrir as caixas e vamos conferir os blisters. Tampa do blister removida, aqui conseguimos ver que os blister é bem recheado. Do mangá aqui tem um espaço ali vazio, mas eu não sei o que eles poderiam ter mandado junto. Mas aí, tá bem completinho, pelo menos do meu ponto de vista. Bom, podemos ver que veio 4 rostinhos, 5 com o que já vem nele, 6 com o que vem na outra head. Desculpa, eu tinha até esquecido que vinha outra head. E ali temos effects também, as mãos. As mãos são exatamente iguais, os rostos também, as expressões. Mas aqui eu vou colocar um rosto do lado do outro para vocês verem os detalhes da versão Battle Damage e também a versão normal. Então vamos começar com os rostos. Vamos começar com esses dois rostinhos aqui, lembrando que a versão anime Battle Damage vai sempre estar na minha mão esquerda e a outra versão normal mangá na mão direita. Então podemos ver que os rostos são exatamente iguais, na verdade todos os rostos, mas aí podemos ver os detalhes de Battle Damage, é o mesmo que está ali no anime. E aqui ele está olhando à esquerda do seu vídeo e à direita do personagem de expressão séria. Aqui ele com um sorriso de confiança. Nessas duas ele tá gritando e pode ver que na versão Battle Damage aqui, toda a forma do machucado dele tá em posições diferentes. Nessa, aparentemente, com a expressão como se ele estivesse falando, pode ver o suor escorrendo ali, tá sensacional. E também pode ver que são ambas as mesmas. Essa aqui é a versão do Battle Damage, mas não tem aqui machucado nenhum no rosto. E essa aqui é a versão mangá, é exatamente a mesma. Agora, uma das expressões mais sensacionais da obra do Dragon Ball pra mim é o Vegeta. Com essa expressão pode ver que é a mesma, tanto aqui a Battle Damage quanto a mangá. Porém, podemos ver a coloração da head totalmente diferente. Um amarelo aqui mais fosco na versão mangá. E aqui um pouco mais perolizado na versão anime. Então aqui a gente já vê, é exatamente o mesmo molde. Para quem gosta de uma cor mais perolizada ou fosca, já dá para ver uma diferença. E que o molde tá sensacional. Olha só, não tem detalhe falhando nenhum, tá tudo certinho. Tudo no seu devido lugar.
aqui os detalhes dos fios e tá incrível, meu amigo. A TK realmente caprichou muito nessa expressão. Então, vamos agora conferir os effects. Aqui temos o effect que faz parte da versão Battle Damage Anime, então temos a base, a arte, encaixamos aqui, e na outra extremidade encaixamos no gap do effect a arte, e aí podemos posicionar também, se a gente quiser deitar um pouco, a gente consegue posicionar no ângulo que a gente quiser. Sensacional, eu gostei demais desse amarelo meio alaranjado, ficou incrível os detalhes, meio translúcido, na verdade meio não, translúcido, e que na versão mangá Battle Damage, essa coloração ela é roxa translúcida, beleza? Então vamos conferir o outro effect. Agora é o effect da versão mangá, da fase normal do Majin Vegeta. Temos o amarelo meio alaranjado também. Temos aqui uma bola de Ki, que é os raios de luz. É um plástico também bem maleável, meio que uma borracha. Provavelmente deve ser até um material de borracha, pode ver que é bem mole. Temos esse pino aqui também que conseguimos colocar no ângulo que quisermos. E nós encaixamos numa mão que vem nele aqui, que na verdade é a mão que vem nesse e naquele. Porém aquele effect ali, né, que vem aqui, a gente não encaixa na mão dele, a gente só deixa ali um espaço entre a figura para como se ele estivesse lançando. Essa aqui não, você encaixa na mão e coloca na posição que quiser, porém essa mesma mão vem aqui, então já é um índice que nós conseguimos usar em ambos de boa, beleza? Então vou deixar aqui as mãos, eu vou mostrar num blister só, porque é muita mão, mas é as mesmas mãos que vem na outra versão. Temos 4 pares de mãos extras exatas, 5 com que já vem nele de punho cerrado. Aqui a palma de mão semi-aberta. Temos aqui a pose de ataque, palma de mão espalmada, palmas de mão para poder soltar os poderes de Ki ali. E aqui temos 2 mãos avulsa. Essa mão é daquela pose clássica do Vegeta e que ele só faz essa pose com essa mão nessa fase Majin Vegeta, se eu não me engano. Eu não me lembro de ter visto em outra fase dele, mas que está muito bem feito e representa bem esse Vegeta brabo. E aqui a outra palma de mão espalmada, que é exatamente igual a essa, porém tem um gap no meio, que é para a gente poder encaixar aqui o effect da versão mangá. Aí bem de boa para colocar, tem que fazer uma pressãozinha ali, mas encaixa bem. Então nós conseguimos posicionar aqui da forma que quisermos, dependendo do ângulo que você deixar a figura exposta ou para foto. Fica bem legal. E lembrando que essa mão também vem nessa versão do Vegeta. Todos os Vegetas vêm com essa mão espalmada aqui, né, com esse gap para poder encaixar esse effect. E lembrando que na versão anime da fase normal, o effect é diferente. Ele é mais longo, ele é um effect comprido, como se fosse naquela hora que o Vegeta explode a arquibancada. Eu acho que ele assemelha mais naquela fase, porém na versão anime que vem com effect diferente. Bom, é isso. Blisters conferidos. Agora eu vou colocar uma figura do lado da outra. A gente compara ali aquela Red Scoop também dele com o rosto sério e o geralzão. Então, vamos lá. Aqui nós já temos as duas versões e já conseguimos reparar na diferença da tonalidade de uma figura para outra. A gente consegue ver aqui que a versão mangá é um azul mais escuro, aqui é um azul mais claro, porém um azul mais puxado para o fosco. Praticamente toda a figura, né? A red, a coloração da roupa e também da ponta da bota. E aqui nessa figura é uma cor mais viva, até mesmo a bota pode ver que ela é mais amarela que a versão mangá. Então aqui se destaca em questão de uma figura ser mais ofuscada e a outra mais chamativa, mas que ambos estão sensacionais. Aqui temos a red dele séria, tanto aqui Battle Damage quanto a normal. São as mesmas, porém só difere o machucado. Aqui o cabelo também, a tonalidade, a diferença entre eles. E um detalhe é que o peitoral tem uma diferença da coloração do resto da figura. Mas isso é normal. No último vídeo do Super Saiyajin 3 da New Kong eu falei que isso vem até em figuras originais, então não é problema nenhum. A questão da manga aqui também, já tô passando as primeiras impressões para vocês, tá? E a questão da manga aqui, muita gente que só comentou, mas tem gente que reclamou que não ficou legal. No começo eu achei um pouco estranho, mas depois eu me acostumei. Eu já adianto a vocês que não me faz diferença nenhuma, tá? Assim, talvez se tivesse que, sei lá, trabalhado o ombro aqui, feito essa parte um pouco mais grossa aqui da regata, talvez. Mas pra mim não faz diferença nenhuma, isso aqui não atrapalha, não estraga o brilho da figura em si, porque
é um molde sensacional do Vegeta. Pode ser um 3.0, né? Mas aí é uma versão bem adiantada se comparado aí os moldes 2.0 da Bandai. E que no visual pra mim tá incrível. E que esse molde eles trocaram, né? Porque se você for pegar as primeiras renders desse Mad Vegeta, o corpo tinha um design diferente desses, mas realmente eu gostei da forma que eles fizeram. Bom, então eu vou mostrar as articulações dessa figure versão mangá, como vocês já devem ter visto algumas dessa versão Battle Damage, até para vocês familiarizarem mais com essa cor mangá. Então vou deixar o Vegeta Battle Damage do lado e vamos conferir aqui esse Mad Vegeta que tá incrível, diga-se de passagem, novamente. Então vamos começar vendo as articulações aqui, ó. Articulação na cabeça, conseguimos girar para os lados, tombar também, e também tem auxílio aqui da articulação no pescoço, então ele olha muito bem para baixo. Olha isso aqui. E não sai, tá? Pode ver aqui que o queixo dele entra para dentro do peito, na verdade do pescoço, e que não pressiona o rosto sair. Incrível. Também ele olha bem para cima, ele olha realmente bem. Aqui o braço conseguimos deixar mais do que na horizontal, conseguimos deixar um pouco mais que isso. Ele tem articulação borboleta, as mãos se aproximam bastante, você vê, praticamente encosta, incrível. O braço gira em torno do ombro, tem rotação no bíceps, temos articulação dupla no cotovelo, temos aqui também articulação no punho, temos aqui uma articulação no abdômen, mas ele praticamente só faz esse movimento para frente, mas ele vem um pouco sim, para trás. Ele vai um pouquinho só também. Ele também tem uma articulação aqui na parte inferior do abdômen e na cintura, então conseguimos girar a figure tranquilamente. E com esse ponto no inferior do abdômen dele, nós conseguimos ter uma ótima articulação no torso. A perna dele vai totalmente para frente, 90 graus. Para trás também vai muito bem, vai um pouco para a lateral por causa da bunda. Conseguimos abrir a perna dele totalmente. Conseguimos jogar para o lado também. Aqui temos dois pontos de rotação na coxa. Temos nessa parte superior. A gente consegue girar também, tá vendo um pouco. E nessa parte inferior aqui conseguimos girar melhor praticamente. Praticamente não, a gente consegue girar 360 graus. E parece que tem um pouquinho de extensão da perna, tá vendo? É pouco, mas aparentemente tem. Temos aqui uma articulação dupla no joelho. A bota é fixa. Aqui temos a articulação no tornozelo, que conseguimos girar para os lados. Conseguimos colocar um pouco para baixo. Para cima nem tanto. E é um ponto que eu achei curioso. Que se caso você deixar o torso um pouco para trás, né, e tentar colocar a parte aqui da cintura um pouco para frente, para deixar a pose da figura mais estática, você tem que ter uma manhinha ali para conseguir deixar ele de boa. Porque como não vem muito para frente, nós não conseguimos ter uma ampla amplitude da gente poder deixar o torso um pouco para trás e a cintura um pouco para frente. Também temos ponto de articulação na ponta do pé que está de boa, não está tão mole assim, aparentemente, de que eu fiquei mexendo, né? Mas está bem de boa, não atrapalha nada na estabilidade da figure. E eu mostrei aqui, pessoal, mas ambas as figuras têm os mesmos pontos de articulação, tá? A mesma coisa, e as duas figuras são firmes, são rígidas. Olha só pra você ver, o Jean-Claude Van Damme passa mal, hein? Pois é, sensacional. Que pontos de articulação criou para esse Majin Vegeta. É um molde incrível que eu acho que a Bandai poderia pegar. É o Bandai, paga os caras lá e pega esse molde pra você, viu? Porque tá incrível. Deu uma lavada nesse 2.0 da Bandai. E agora a Bandai vai ter que rebolar para trazer aí um Vegeta, pelo menos para bater de frente com esse molde que ficou sensacional. E o incrível é que essa figura te passa uma segurança. Não é uma figura boba, você balança e fica tudo mexendo, não. A figura você vai articulando e você vai tendo segurança com ela. Você vê que não travou nada, só a cintura aqui, mas é porque a figura é nova. Mas nada que trem que fica fazendo barulho e você com medo de quebrar. Nada disso, tá? Um trabalho incrível, diga-se de passagem, novamente. Então vamos fazer a troca das heads. Vamos fazer a troca do rosto primeiro aqui. Deixa eu ver. Colocar o Battle Damage com cabelo fosco e com o rosto machucado. Então, para poder tirar aqui, a gente tira o rosto aqui com a parte da frente do cabelo. Vem junto, então você só puxa para baixo. Olha o monstro tomando forma aí, hein? Então nós vemos aqui e olha isso daí. Para quem queria saber como é que ficava a versão Battle Damage com cabelo fosco, olha só isso daí. Eu sempre falo nos meus vídeos, eu prefiro a cor fosca. Foi um dos motivos que eu queria a versão mangá
mais para testar, ver como é que fica. Apesar que essa coloração perorizada deles aqui, perorizada, essa foi boa, ficou realmente boa também, tá? Parece que essas cores de pérola eles estão acertando atualmente. Eu que nem gostei daquele translúcido lá do Goku, da New Kong. Essa aqui também eu aparentemente gostei. A TK fez um ótimo trabalho, né? Eles chamaram uma das mais tops aí, Custom Head, que tem pro Dragon Ball. Eles fizeram essa parceria incrível. E um teste aí, para quem queria ver como é que ficava. A versão Battle Damage com cabelo fosco. E sim, pode ver que a tonalidade da pele é a mesma. E você pode fazer a troca aí de ambos. E também, ver como vem duas Red, né? Pode usar aí nas duas versões, a Red fosca ou perolizada, se assim preferir. E aí, esse aí é o Majin Vegeta da Black Hole junto com a TK. Sensacional, incrível, incrível e incrível. Bom, vou dar uma ajeitada no cenário aqui pra gente poder ir pra análise final e já volto. Voltamos pra parte final do vídeo pra gente poder finalizar a review das duas versões do Majin Vegeta da Black Hole junto da TK hoje aqui no canal. E eu quero começar fazendo a pergunta pra vocês. É uma figura incrível ou não? É claro! Pois bem, meu amigo, tirando o coração de lado, porque é uma fase do Vegeta que eu gosto muito, como eu comentei com vocês no começo do vídeo, mas realmente a Black Hole se superou aqui, depois dessa questão aí de sobe e desce do último Vegeta Stalker que eles fizeram, que realmente dividiu muitas opiniões, muita gente hypou ali um pouco antes, mas depois que saiu as primeiras fotos, vídeos, a galera hateou, tá? Teve lógico, né? Aquilo, é difícil agradar gregos e troianos, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu olhei, teve mais hate do que aceitação. Mas aqui, não só porque o que eu tô falando, o que eu acho, mas o que eu tô vendo na internet, mesmo eu estando um pouco off do Instagram, tá todo mundo falando bem, todo mundo elogiando, e eu vou ser mais um aqui, um grande trabalho da Black Hole. Pelo corpo, pelo design novo que eles fabricaram, exclusivo para esse Vegeta, é sensacional, eles mandaram muito bem, todos os pontos de articulação, tudo que é acrescentado nessa figure é fenomenal. E também elogiar a TK, e não é demais elogiar eles, porque a gente sabe que a TK aí tá num alto patamar em questão de Custom Head Scoop, e aqui eles fizeram um ótimo trabalho e divide opiniões, né? Tem gente que ainda prefere a da Tonsen, tem gente que prefere esse. Como eu não tenho um da Tonsen, só vi foto e vídeo, eu não vou comentar sobre. Eu quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários se você prefere da Tonsen ou esse aqui da Black Hole. A TK tá de parabéns, um ótimo trabalho das duas empresas. E um detalhe que eu quero comentar é o seguinte, pessoal, eu achei incrível o valor desse Majin Vegeta. Beleza, essa versão Battle Damage que foi a primeira, subiu um pouquinho de preço, não muito, mas subiu um pouco. Essa versão mangá ainda tá ok, não sei se vai manter assim, porque se a gente comparar com as próprias Red Scoop, os preços da TK, das Reds, sai o preço de uma figura, normalmente são mais caros que as figuras da DF, então eu achei incrível a qualidade que eles trouxeram nessa Red, né, tanto com essa inovação do corpo, no preço que eles cobram no Majin Vegeta, eu acho que tá valendo muito a pena, até mesmo aí que o Battle Damage subiu um pouquinho o preço, mas independente disso, eu acho que tá super aceitável, tá no valor muito bom a figure, pelo que eles entregam a nós colecionadores. E que a Black Hole continua acertando daqui pra frente, né? Eles têm alguns projetos parados aí, nem na geladeira tá lá no topo da Everest, não tá no congelador e geladeira não, que é o Mirai Gohan. Tem recentemente eles mostraram o render do Gohan Super Saiyajin 4, do Goku Super Saiyajin 5 e também de umas outras duas figuras lá que eu esqueci, me perdoem se eu não me engano, o Super Saiyajin 4 também. E o mais interessante, que tá todo mundo hypado ainda, e na esperança, depois de ver esse Majin Vegeta como ficou, a galera ainda subiu mais o hype, que é aquela versão do Goku, do Vegeta e do Trunks bombadão fedorento ali na saga Cell. Tomara, eles também tocam collab com a Tube, eu acho que é o nome da empresa, eu não sei pronunciar, não me lembro bem. Eu não sei se eles fabricam figuras completas, se é só Red igual a TK, mas que promete muito, eu tô hypado, subiu mesmo a régua da Black Hole, então espero que eles consigam segurar essa bronca aí, pois tem figura da Black Hole sim, que deu bom, tem o Goku Walking deles, que é a versão mangá também da pintura exclusiva Special Edition, tem review aqui no canal, vai estar na playlist de Dragon Ball no final desse vídeo, caso você não assistiu ainda. Uma figura ótima, fabricada pela Black Hole, mas ainda divide opiniões, mas com esse Vegeta o patamar subiu. E sem enrolação, já quero deixar claro aqui pra você que independente da versão, da cor que você escolher, você vai estar bem servido. Você vai gostar demais dessa figura, principalmente fãs do Vegeta. Eles conseguiram representar
representar muito bem o personagem e que, na minha humilde opinião, é a melhor versão do Majin Vegeta que temos aí no mercado. Vocês estão de parabéns, mandou muito bem. E se você não tem essa figura e essa review te ajudou de alguma forma a decidir qual cor você quer, lembrando, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Até a gravação desse vídeo, as 4 versões estão disponíveis lá na loja, e assim, você comprando através do link, você vai ajudar demais o canal. Mas caso não possa ou não queira comprar agora, só clicar no coraçãozinho no cantinho da imagem que você vai adicionar essa figura na sua lista de desejos. Isso ajuda demais com a nossa parceria com a loja, então eu te agradeço por isso, de qualquer forma que você decidir fazer, eu sou muito grato. E claro, agradecer a você também aqui pelo apoio de sempre no canal. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, fica a sua inscrição, você está ajudando demais o canal e eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês, valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!